Olá, meus amigos, muito boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Marco Antônio Macarrão, professor de língua portuguesa. Sou o primeiro da noite aí com vocês, vou ficar aí por volta de 40, 50 minutos, conversar um pouco com vocês sobre a prova de língua portuguesa da Consulplan, sobre o que nós esperamos aí para esse concurso do TJ. Vou apresentar para vocês algumas questões de 2017, inclusive, né, da Consulplan, resolver, mostrar algumas formas rápidas, mostrar como é o nosso trabalho também, né? Esse evento é um evento gratuito, galera, que nós fazemos, né, com certa regularidade aqui no ponto, dependendo para cada concurso, a gente faz pelo menos um evento desse gratuito. Esse evento tem alguns objetivos, né? O objetivo que nos move comercialmente, que é apresentar o nosso produto e trazer vocês para dentro do ponto de concurso. Isso é óbvio, né? Eu não estou aqui, não dá para fazer, infelizmente, não dá para viver só de caridade. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos também muito preocupados, né? Desde 1 ano e meio, por aí, 2 anos atrás, quase, quando, a crise econômica se agravou no país, e dois, as pessoas, foi criado, na verdade, uma sensação de não concurso, né? Ah, não vai ter concurso. Aquele papo de sempre, que a gente está acostumado a trabalhar com concurso, sabe que sempre rola esse papo, que no final das contas a gente sabe que isso não se sustenta. Não existe como a máquina pública funcionar sem um funcionário público, né? Nós temos um recolhimento de impostos altíssimo, esse serviço tem que ser devolvido de alguma maneira para a população. Então, desde isso, a gente vê que os alunos não. Você tem lá uma reservinha pequena, está apertado, sabe que pode precisar a qualquer momento. Então, às vezes, o cara não tem condição, às vezes nem a reserva ele tem, às vezes ele está devendo e tudo. Então, a nossa intenção é levar também para vocês dicas de verdade gratuitas, né? Quando eu digo dicas de verdade, gente, é por quê? Porque os nossos webinários, eles não são webinários meramente motivacionais, os do ponto aqui que nós fazemos, no ponto vídeo. Eles não são webinários em que a gente fica lendo edital, comentando, assim, aquela coisa de leitura de edital, fazendo como se fosse uma mesa de debates nesse sentido, não. Os nossos webinários são para que nós possamos fazer aquilo que nós sabemos melhor fazer, que é dar aula, né? Então, nós queremos levar para vocês aquilo que o Pontos Concurso tem de melhor, os professores, né? A nossa equipe, o nosso conhecimento, sim, vamos falar de alguma coisa de edital, sim, mas principalmente vamos falar da banca, vamos falar de como a banca se comporta, vamos falar dos assuntos importantes, de alguns assuntos importantes que você precisa saber, que você não pode deixar de estudar. Vamos falar também, mostrar também a resolução de algumas questões, como eu falei, né, como que os nossos cursos, como é a didática de cada professor, né, para que você tenha, além de adquirir conhecimento formal, né, de você aprender ali um assunto, você perceber como aquele professor trabalha e você também ter algumas outras informações, né? A gente costuma fazer nessas aulas assim um mapa da banca no português, tá? Só que o português da Consulplan, ele não... É claro que a Consulplan tem seus itens, seus conteúdos mais caros, aqueles de que ela mais gosta. Isso é inegável, tá, gente? Agora, a grande questão é que a Consulplan, embora tenha aqueles de que ela mais gosta, né, tal, marcadinhos ali, a gente não tem um mapa desenhado como a gente tem, por exemplo, da FCC, como a gente tem da FGV, como a gente tem do CESP, como a gente tem da ESAF. A Consulplan acaba sendo um curso que exige que vocês saibam realmente o edital, não inteiro, né? Mas você saiba uma coisa, tem uma visão mais geral mesmo do edital de língua portuguesa, do programa de língua portuguesa como um todo, né? Você pegar um edital de um CESP, por exemplo, a gente já pode eliminar alguns itens, ou dentro daquele item a gente já sabe que pode descartar um monte de coisa. Para a Consulplan não dá para fazer muito isso, tá? Então, alguém estava perguntando aí, né? Eu vi, o que tem que saber de português? Bom, de verdade, acaba que é tudo isso. Para a gente que trabalha com concurso, não é legal de falar, a gente não gosta, a gente adora falar, não, você vai fazer isso, 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 só vai precisar olhar isso, pronto. Não, para a Consulplan você precisa ter uma noção um pouco mais ampla de tudo. Nada tão aprofundado, os assuntos que ela gosta muito. A Consulplan adora crase, a Consulplan adora questãozinha de função de pronome,
relativo, de pronome oblíquo átono, de diferença de que, uso de palavras, né, como que, como se, onde, aonde. O Consulplan gosta disso. A Consulplan gosta da semântica, gosta da estilística, às vezes. Quando está no programa, parte de figura de linguagem, eles gostam de cobrar alguma coisinha, tá? A Consulplan cobra pouco verbo, o verbo vem bem geralzão normalmente, tá? Dá para deixar de estudar? Não, não dá para deixar de estudar. Verbo é um assunto muito importante, né? Conjunção despenca, não cai, não despenca, cai pra caramba aquele lance adversativas, conclusivas, concessivas, etc, etc. Cai muito, cai pra caramba, tá? Então, não tem opção de não saber, precisamos estar atentos a isso, tá? De maneira geral, é basicamente isso. Noções de regência razoáveis e concordância. Ou seja, quase tudo, né, galera? Mas dá para pincelar algumas coisas que é o que a gente faz no nosso curso. A gente dá uma parte teórica geral, né? E resolve questões, depois resolve provas inteiras, enfim. E vai trabalhando dessa forma para poder dar uma preparação bem completa sem ser... Porque tem a preparação completa que é completa, mas que não resolve sua vida, porque você não tem tempo para isso, né? Não, você precisa ir direto ao que realmente mais cai. Mas tem uma preparação completa, que é a que a gente oferece, que é daquilo que realmente cai do edital. Ah, vai dar tudo do edital? Não. Vou dar tudo que realmente cai com margem de erro, porque eu não sou doido, né? É isso que a gente faz com vocês aí nesses cursos, beleza? Então, vamos ao que interessa, né, gente? Falei que a gente não fica enrolando, não fica coisa, vou dar a cereja do bolo, né? Então, vamos lá, galera. Bom, olha só, gente, eu tenho a honra, o prazer de dividir sempre meus cursos de português e discursivos aqui no Ponto dos Concursos com a professora Júlia Andrade, né? A professora Júlia Andrade, quem conhece um cadiquinho de nada de concurso, certamente já ouviu falar no nome dela e ouviu falar bem, né? Não é mais ou menos, não é mal, não é nada, não. É bem, é muito bem. Então, eu e a professora Júlia oferecemos o nosso curso, né? Daqui a pouco a galera vai colocar o link para vocês aí do curso, assim como a compra do pacote, assim como não, a compra do pacote, galera, é mais vantajosa financeiramente, tá? Você soma tudo no final das contas, o preço do pacote, que inclui todas as disciplinas, é muito mais vantajoso, tá? Só para deixar claro aí para vocês saberem. Bom, vamos que vamos, galera. Olha só, eu selecionei para nós algumas questõezinhas, todas elas de 2017, tá? Todas elas foram aplicadas nas provas do TRF da segunda região, prova que aconteceu agora há pouco, no início de março, dias, se não me engano, 5 e 12 de março. Foram 2 domingos diferentes, dependendo do cargo, era num domingo ou no outro, de manhã ou de tarde, tá? Foi a Consulplan que organizou, tá? Então eu estou trazendo para vocês questões assim mais do que frescas, né? A questão está aqui saindo do forno para vocês, para a gente ver, para a gente entender qual é a da Consulplan, o que eles gostam de cobrar, como que eles cobram, e ensinar um pouco para vocês também, tá joia? Bom, olha só. Primeira questãozinha diz assim, olha, a poeira dos pés daqueles que mandou enforcar, tá? Daqueles que mandou enforcar, o termo destacado indica sintaticamente a mesma função exercida pelo termo grifado em. Então vamos lá. Se ele está falando de função sintática, eu vou subentender que este que é um pronome relativo, tá, gente? Eu vou subentender isso. Ah, é garantido? Não, você pode trocar. Você pode fazer aquela substituiçãozinha. O qual mandou enforcar, tá? Ou os quais mandou enforcar, né? No caso aqui que está retomando a poeira dos pés daqueles que mandou enforcar. Mandou enforcar aquelas pessoas, beleza? Os quais. São pronome relativo. Tá? Para eu saber se um que é pronome relativo, então, eu vou trocar por o qual, a qual, os quais, as quais. Isso é bobeira? É. A Consulplan gosta, tá? O que pode ser também... Então, isso aqui é pronome relativo, tá? Desculpa. O que pode ser também conjunção integrante. Quando? Quando eu puder trocá-la por isso ou algo, tá? Então, é conjunção integrante. São as funções que a Consulplan mais explora e são as funções que realmente mais valem a pena, vamos dizer assim, tá? Então vamos lá. Só estou aproveitando o assunto aqui para dar mais informação para vocês, tá, gente? Bom,
Tendo esse pronome relativo aqui, eu tenho função sintática. Se fosse conjunção integrante, eu não tinha função sintática, tá? Então eu tenho função sintática, beleza. Primeira coisa, ele quer que você marque aquele que tem a mesma função, né, do termo grifado. Então eu preciso saber qual é a função do termo grifado, tá? Bom, o que eu faço, galera? Como eu faço? O que eu faço? Eu vou pegar aqui e vou reescrever essa oração onde está o pronome relativo que, substituindo o pronome relativo que por aquilo que ele está retomando, por aquilo que ele está substituindo. Né? A poeira dos pés daqueles que. Tá? Daqueles que mandou enforcar. Este que retoma aqueles. Então, mandou enforcar aqueles, eles, enfim, aquilo que está ali, tá? Deixa eu pôr aqui. Deixa eu apagar aqui para não ficar confuso. Bom, vamos lá. Deixar o resto aqui não tem problema não. Então veja bem, galera. Eu peguei, é a forma mais segura que eu estou te passando, tá? Não é a mais rápida necessariamente não. Mandou enforcar aqueles. Na verdade, no lugar do aqueles está o que, certo? Beleza? Mandou enforcar aqueles, mandou enforcar eles, na verdade, né, o que está sendo retomado está aqui. Quem manda, manda alguma coisa. Quem enforca, enforca alguém. Mandou enforcar quem? Aqueles. Então, isso aqui é um objeto direto, tá? A poeira dos pés daqueles que mandou enforcar. Alguém mandou enforcar aquelas pessoas X, tá? Se esse aqueles exerce a função de objeto direto, mas na verdade na frase quem está lá não é o aqueles, é o que, a função deste que será de objeto direto. Então, em tese, o que eu tenho que achar? Eu tenho que achar algum que nessas alternativas que tenha como função objeto direto. Tá? Beleza? Vamos lá. A letra A, eu preciso voltar no texto. Por quê? Ó, que também foi tema de filme. Tá? Para eu poder pegar a palavra exata. Mas se eu quisesse também, dava para eu pensar que alguma coisa aqui foi tema de filme. E essa alguma coisa está sendo substituída pelo que. Então, essa alguma coisa foi tema. Essa alguma coisa vai ser sujeito. Tá? Depois, se eu achar que realmente eu preciso, eu volto, né, e procuro no texto para ver se é necessário. Tá? Então, a letra A não serve por quê? Porque aqui deu sujeito, aqui eu precisava de objeto direto. Letra B. O direito da literatura, que trata dos direitos do autor ou de uma obra. Quem trata dos direitos do autor ou de uma obra é o direito da literatura. E é o que retoma isso, não é? Então, aqui, ó, direito da literatura trata dos direitos do autor e de uma obra. Ou seja, isto aqui, que está sendo substituído pelo que, tem a função aqui de sujeito. Porque quem trata o direito da literatura trata dos direitos do autor ou de uma obra. Então, também não serve. Letra C. A literatura surge como uma metáfora que o direito usa. Esse que retoma a metáfora, a qual o direito usa, beleza? Então, vamos lá. Se eu colocar a palavra metáfora aqui, ou uma metáfora, né? Metáfora, uma metáfora o direito usa. Não é a ordem natural. Então, eu reorganizo como eu fiz aqui em cima. Ó. Então, vai ficar assim. O direito usa uma metáfora para tentar articular uma boa solução. Veja bem, o direito usa o quê? Uma metáfora. Objeto direto. Opa, tenho aqui meu objeto direto. Quem está no lugar de uma metáfora de verdade na frase é o que? Então, o que é um objeto direto? Ele quer aquela que tem a mesma função do que estava grifado lá em cima, que era objeto direto. Letra C, minha resposta. Se eu quiser confirmar a letra D aqui, ó, decisão judicial a favor da autora que reclamava de atentado à honra.
A autora reclamava. Então, esse aqui é sujeito. Então, realmente, letra C. E eu fiz aqui de uma maneira, como eu falei, que não é a mais, não é a mais rápida, né? Mas é a mais segura. E também, se você praticar um cadinho de nada, você já consegue fazer isso de maneira um pouco mais automática, tá? Não foi uma provinha facinha, não. Não achei difícil, né? Mas também não foi aquela coisa fácil, não. A Consulpan, ela alterna, na minha opinião, tá? Ela alterna bastante essa coisa. Tem prova, às vezes, que é muito fácil, tem prova que é difícil. O verbo inserir utilizado no trecho, aí vem um trecho, e da própria realidade em questão inseridos, tá? Aparece na lista de verbos classificados como abundantes, ou seja, que apresentam duas ou três formas de igual valor e função. As orações a seguir apresentam duas possibilidades admitidas pela norma padrão da língua para o particípio do verbo, com exceção de. Vamos lá, galera. Veja bem. Verbos abundantes. Cara, isso não cai em quase concurso nenhum desses concursos normais. Cai muito em concurso que é de prefeitura, coisa muito menor, ou concurso militar, tá? Mas aí vai lá com o Supremo e põe na questão disso. Ele está falando, por exemplo, tá? Verbo abundante, como está escrito aqui, ele mesmo explica, né, no enunciado. Verbo abundante é aquele verbo que tem mais de uma forma para uma mesma coisa. Por exemplo, alguns verbos são abundantes no particípio. Tá? Por exemplo, o verbo pegar. Existe pego e existe pegado como forma de particípio. Expulsar, expulso, expulsado. Tá? Beleza? Estou dando exemplos. Agora, existem verbos que não têm outra forma, só tem uma. Inclusive, existe regra para usar uma forma ou outra quando tem duas, tá, gente? Não era para ser aleatório, não. Tá ficando aleatório, mas não era para ser aleatório, não. A regra é a seguinte, presta atenção. Com ser e estar como verbos auxiliares, você usa o particípio menor, que é o irregular que a gente fala, né? No caso aqui, pego. O ladrão foi pego, por exemplo. O ladrão não foi pegado, ele foi pego, tá? E com ter e haver como verbo auxiliar, a gente vai usar o particípio maior, o particípio que é o regular. O que é o particípio regular, gente? Ele vai terminar em ido ou ado, tá? Só aproveitando aqui. Então, por exemplo, a conta foi paga. Maravilha, usei o verbo ser, foi paga. O verbo pagar também tem duas formas. Se ele tivesse pago a conta, tecnicamente, assim, ao pé da letra não está certo. Se ele tivesse pagado a conta. Porque com o verbo ter, a gente usa a forma extensa do particípio, a forma regular. Então, se eu tivesse pagado a conta. Percebe? Tá? A questão não vai pedir para você resolver se é um ou outro, não. Ela quer, é até mais simples. Ela te dá as alternativas e pede que você marque aquela que não exista, né? Que não existam duas formas, que não sejam abundantes. Tá? Então, ó, as orações a seguir apresentam duas possibilidades admitidas pela norma padrão da língua para o particípio do verbo, com exceção de. Aí vem letra A. O trabalho foi desenvolvido. O trabalho foi desenvolvido? Sim. Agora, Opa, peraí que eu fiz besteira sem querer. Eita, tá aqui. O trabalho foi desenvolvido. Não que coubesse ali o desenvolto, porque não é isso que ele está te pedindo para ver. Ele quer saber se existe a forma desenvolto. Sim, existe. Olha só, as formas irregulares de particípio, tá? Beleza? Elas são com essas letras. Ou G, ou T, ou S. Gostoso. Beleza? Guarda assim. Beleza? Por exemplo, o pego, tá? O desenvolto entrou aqui. O expulso entraria aqui, beleza? Então vai ter uma dessas. Não significa também que estar nessa forma existe, tá, gente? Então tem que ver. Então vamos lá, desenvolvido e desenvolto, existe, certo? Então não é a resposta, que ele quer aquela que não serve. Diz que já havia limpado, beleza? E limpo, limpo existe? Existe como adjetivo e existe também como particípio, né? Tudo foi limpo da melhor maneira. Olha só, usei o curto porque foi com foi. Então, existe, está aqui tudo bonitinho.
Tendo ganhado ou tendo ganho, ganhado e ganho existem, de fato. E olha a letra D, gente. O processo foi trazido a tempo. Gente, o verbo trazer, ele só tem o particípio regular. Só existe trazido. O pessoal erra muito isso, né? Ah, se eu tivesse trago, não sei o que das contas. Gente, trago, verbo trazer tem forma trago? Tem, presente indicativo. Eu trago os exercícios amanhã. Beleza. Senão é o verbo tragar. Agora, particípio do verbo trazer, quando você fala, ah, se eu tivesse trago, não, se eu tivesse trazido. Aí o meu aluno vira e fala, nossa, professor, mas é feio. Eu falo, feio para você. Eu que não, você não está acostumado a ouvir. Eu acho feio o contrário, eu acho feio o trago, né? Entregado, perdão, de maneira incorreta. Então tá aqui, ó, trazido e trago. Não existe trago como forma de particípio do verbo trazer. O pessoal fala assim, ah, não existe trago no verbo trazer. Aí confunde o aluno. Existe sim, como forma de particípio não. Então, resposta letra D de dado. Moleza, né, galera? Show? Joinha, joinha? Olha só, vamos lá. Em 200 mil sírios somaram-se aos 4,5 milhões que já haviam deixado o país nos anos anteriores. Na expressão destacada, que está aqui, ó, haviam deixado, o verbo haver possui características equivalentes quanto à sua aplicação e formação, também vistas na forma destacada em. Veja bem, gente. O verbo haver, ele é um verbinho que merece nossa atenção, né? O verbo haver, no sentido de existir ou indicando tempo decorrido, tempo passado, tá? O verbo haver, nessas situações, tá? Ele é impessoal, ou seja, ele fica na terceira do singular, ele não flexiona. Veja bem. Então, ó, terceira do singular. Ele deu a frase. A frase que ele deu, galera, está no plural e ele não está questionando a correção da frase. Ou seja, esse haver aqui no plural já me diz que não é nenhum desses dois aqui. Quando que o haver flexiona? Quando ele não está no sentido de existir ou não indica tempo decorrido. E quando isso acontece? Quando ele funciona como verbo auxiliar, tá? Beleza? De um outro verbo principal qualquer que seja, tá? Então vamos lá. Ele quer então saber qual situação é análoga à desse verbo haver, tá? Vamos lá. Quando esse verbo haver estiver como verbo auxiliar, ele geralmente é sinônimo do verbo ter, tá? Beleza? Então, haviam deixado ou tinham deixado seria exatamente a mesma coisa na prática, tá? Então, veja bem, quando ele pega aqui na letra A, de súbito foram rodeados, não dá para pôr haviam rodeados, por exemplo, não cabe, então tá errada. É uma questão que ela é tão fácil, gente, que ela pode ficar difícil. Como assim? Ela é tão fácil que você pode ficar olhando para a cara dela e falar, peraí, como assim? O que esse cara está querendo de mim? Não estou entendendo. Porque quando você olha a letra A, ela é estapafúrdia. Ela não tem nada a ver com nada. Olha só, galera. Tratava-se de dois oradores na letra B. Para começar, que esse tratar-se de, né, aqui, esse verbo é um VTI com C, significa que aqui eu tenho um sujeito indeterminado, que é diferente do sujeito inexistente, que é do haver. Não dá para pôr o havia aqui, o havia não flexionaria, ou seja, tudo diferente do que está aqui em cima. Também não serve. Letra C. Deve haver alguns neste lugar que querem expressar suas opiniões. Veja bem, galera. Aqui esse haver está no sentido de... Que isso, gente? Por que eu não fiz nada? Doidão aqui, gente. Espera aí. Então, vamos lá. Deve haver, estava falando para vocês. Aqui o haver está no sentido de existir. E no sentido de existir, a gente sabe que o haver é impessoal. Por isso, inclusive, o verbo auxiliar dele, o deve, ficou no singular. É situação análoga a essa? Não. Porque aqui o verbo haver era o auxiliar e o verbo haver flexionou. Tá? Então, provavelmente também não. Letra D. Soube que aqueles homens tinham viajado tanto quanto Phileas Fogg. Olha só, tinham viajado. Vê se dá para trocar por haviam. Sabia que aqueles homens haviam viajado tanto quanto Phileas Fogg. Chique, né, galera? Show de bola, não é? Então, meus amigos,
Deu para trocar certinho. É a mesma situação. Ficou fácil, fácil. Moleza, moleza, molezinha mesmo, né? Beleza? Vamos lá. Nessa guerra ou guerrilha, usamos muitas armas. A forma verbal que apresenta a mesma transitividade da sublinhada na frase anterior está destacada em... Olha só, gente, numa mesma prova já é a quarta questão, salvo engano, que eu estou resolvendo, né? Isso mesmo. E vamos dizer assim, o quarto assunto diferente. Tá? Quarto assunto diferente. Então, assim, como eu falei para vocês, a Consulplan tem até os assuntos de que ela gosta, mais tradicionalmente. A Júnia deve esbarrar também com vocês nisso, mas não dá para seguir um mapa restrito demais, tá? Então, vamos lá. Nasce guerra ou guerrilha, usamos muitas armas. Essa questão aqui é a cara da Fundação Carlos Chagas. A forma verbal que apresenta a mesma transitividade. A FCC tem mania de perguntar lá no caso o mesmo tipo de complemento, né? É a mesma coisa, tá? Do verbo que está destacado aqui. Nessa guerra ou guerrilha, usamos muitas armas. Quem usa, usa alguma coisa. Verbo transitivo direto, certo? Usamos muitas armas. Repare o seguinte, quando eu tenho um VTD, é porque eu tenho objeto direto. E o que isso quer dizer na prática? Significa que o complemento verbal em questão é sem preposição. Por quê? Porque entre o verbo e o seu complemento não há nenhuma ligação, ninguém fazendo a parte de intermediário, tá? Então a gente diz que o objeto é direto, ele é ligado diretamente ao verbo, então sem preposição. O verbo transitivo indireto é aquele que tem objeto indireto. Como a ligação é indireta, é porque ela é feita com preposição. Beleza? Ok, galera? Então vamos lá. Eu vou observar o seguinte, se aqui é um VTD, significa que o meu complemento não tem preposição, é sem preposição, beleza? Ok? Para ser VTD, obviamente, não pode ser verbo de ligação, porque se é verbo de ligação não é VTD automaticamente, beleza? Nem estar seguido de preposição, porque se estiver seguido de preposição, é um VTI. Certo, galera? Então, vamos lá. O preconceito nasce do medo, está seguido de preposição, não tá? Não preciso nem analisar, galera. Se está seguido de preposição, já não me serve. Acabou. Acabou. Letra B. Algumas doenças precisam de remédios fortes. Preconceito é uma delas. Precisam de. Está seguido de preposição? Já era. No país da impunidade, necessitamos de punição imediata. Necessitamos de. Tem preposição? Já era. Não é igual de cima. E letra D. Palavras como judeu, turco, alemão carregam. Mais do que ignorância. Está entre vírgulas, você desconsidera, né? Que você vai começar aqui e parar aqui, ó. Parar aqui, perdão, e continuar aqui. Carregam um odioso preconceito. Então, veja bem, galera. Um não é preposição. Carregam o quê? Um odioso preconceito. Trata-se de um verbo transitivo direto. Não tem preposição depois, faz todo sentido. Portanto, tem o mesmo tipo de complemento. É o que está na letra D. Repare que eu não precisei entrar pesado na sintaxe, nem na regência, para resolver uma questãozinha como essa, tá? Bom, minha última questão da noite, já a professora Júnia entra aí com vocês, tá? Em qual frase a seguir não se cometeu o erro de concordância nominal? Vamos lá. Acabei tirando as letras aqui, né? Aqui é A, B, C e D, tá, gente? Em qual delas não se cometeu? Veja bem, gente. Existe bastantes. O aluno distraído, mal informado, vamos dizer assim, por enquanto, o que acontece? Ele vai achar que não existe. Ele fala, não, bastante, que troço feio, mas existe bastantes. Quando? Bom, bastantes, quando você puder trocar por muitos ou muitas, tá? Beleza? Se não der para trocar por muitos ou muitas, aí não. Aí o bastante é invariável, ele funcionará como um advérbio.
Os alunos acabam bastante estimulados. Eles acabam sendo muitos estimulados? Não, eles acabam sendo muito estimulados. Ou seja, não é o caso aqui. Macarrão, me dá um exemplo de bastantes em novo plural? Dou sim, vamos lá. Eles compraram bastantes cervejas. Eles compraram muitas cervejas. Bastantes cervejas. Beleza? Pronome indefinido, dando a ideia de quantidade indefinida. Pronto, acabou. Tá? Então, aqui não está certo. Ele quer aquela que não se cometeu. Então, aqui tinha que ser bastante. B. Em determinados casos, as punições deveriam ser o mais duras possíveis. Olha só, gente. Aqui trata-se de uma concordância que eu dou isso, às vezes, até nos meus cursos, mas é muito raro eu falar disso. Eu falo porque eu sei que é consulplano, por exemplo. O mais duras possíveis. Feio pra caramba, gente. Mas guardem o seguinte. O mais, a mais, o menos, possível, a concordância será sempre entre o e o possível. Tá? Beleza? Então, deveriam ser o mais duras possível. Para ser possíveis, tinha que ser os. Olha que doideira, galera. Beleza? Beleza? Bom, vamos que vamos. Então tá errado. Descobriram várias firmas fantasma na metrópole que incitavam racismo. Várias firmas fantasma. Bom, não são vários fantasmas, são firmas com característica de fantasma. Então a tendência é realmente que isso aqui não flexione. Macarrão, mas eu não tenho certeza. Normalmente fala-se disso quando tem hífen, né, e tudo. Beleza, então o que você faz? Guarda. Guarda ela aqui. Você vai marcar ela como assim, tipo, tem que olhar para a cara dela depois. Por quê? Porque se você olhar na letra D e verificar que está errado, pronto, acabou o seu problema. Porque se as outras todas estão erradas, essa aqui que você está na dúvida, obviamente tem que estar certo. E na letra D eu tenho assim, ó, nas sociedades antigas, olhos verde claro. Gente, não são olhos. Toda vez que você tem um adjetivo composto, como é o caso aqui, a flexão se dá, a regra geral deles a flexão se dá tanto de gênero quanto de número, no último elemento do composto. Pode ser 10 elementos formando ali separados por item, só o último. Então, olhos verde claros eram mais aceitos do que olhos negros. Então, realmente, essa aqui está errada também, sobrou como certa o que seria a letra C de coração, meus amiguinhos. Beleza? Obrigado pela presença, foi muito bacana mesmo. Agora vocês vão ficar com a professora Júnia, né? Que é fantástico, vocês vão ver aí um show de aula de português também. E depois, na sequência, o professor Paulo, enfim, vocês vão ter um bocado de aula essa noite aí, beleza? Galera, um abração, obrigado pela presença aí, pelo calor, pelas mensagens. E vejo vocês, espero que vocês possam aí ganhar. Quem não puder ganhar, que possa adquirir, divide em 12 vezes aí, pô, vamos que vamos. O negócio é estudar, tem tempo para estudar, esse concurso está bacana por isso também, não é um edital grande, dá para a gente estudar bastante coisa aí. Beleza? Um grande abraço para vocês, até a próxima, beijos e abraços, até mais, galera.